Problemas que nem sempre são resolvidos são os da saúde pública. Quando é que a gente vai ter uma saúde melhor no nosso país? Nosso convidado de hoje aqui na coluna Direito do Cidadão é o advogado João Marcos Cândido, ele é presidente da Comissão de Saúde da OAB de Governador Valadares, já é um parceiro nosso, já esteve aqui outras vezes no Direito do Cidadão. Boa tarde, João. Boa tarde, Carlos Albuquerque. Vamos para as perguntas então, que chegaram muitas, hein? Nossa, esse tema, né? O tema é muito específico, né? Uma pessoa que não quis se identificar, a maioria das pessoas, você vai perceber que não quis se identificar porque exatamente mostram problemas específicos, né? Diz o seguinte, ó, meu marido é deficiente auditivo e está precisando de uma consulta com um especialista porque tem que fazer uma cirurgia de hemorroidas urgente. O pedido está no posto de saúde há 3 meses e não tenho nenhum retorno. O que é que eu posso fazer? A moradora pergunta. Perfeitamente. Olha, uma das coisas que esse cidadão no caso, a cidadã vem nos trazendo é que realmente é o seguinte, a primeira coisa que o cidadão tem que fazer é procurar os postos de saúde, tá? Que é a porta do SUS, tá certo? Ou seja, procurando a porta do SUS, automaticamente ela vai ter esse atendimento. Feito esse atendimento por do SUS, o pessoal da Estratégia de Saúde da Família vai encaminhar, né, a um órgão da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, para que pudesse providenciar essas cirurgias. Como não aconteceu a cirurgia, né, existem algumas situações seguintes, que nós temos as cirurgias letivas e as cirurgias de urgência. Ao meu entender, parece que eles entendem que essa aqui não é uma cirurgia de urgência, né? Ou seja, a pessoa ainda não corre risco ainda de morte, né? Então, neste caso, ela não corre. Então, é necessário que ela procure, administrativamente, procurar saber junto à Secretaria de Saúde, porque ainda não saiu, tá? E, se caso não conseguir, procurar, no caso, judicializar a saúde. Aí sim tem que encaminhar via judicial. Mais uma pergunta que a gente tem aqui no nosso telão, Marcos Flávio de Teófilo Otoni, a Maria Aparecida Freitas de Valadares também perguntou praticamente a mesma coisa, a gente sintetizou aqui. O que fazer com a falta de vagas nas UTIs, a quem recorrer? Olha, esse é um outro fator também que, na verdade, tem acontecido no nosso Brasil, a falta de UTIs, a falta de leitos. Então, é muito comum, vamos supor, a pessoa ser internada num hospital municipal, né, aqui não é regional, e depois ele ser cadastrado no SUS Fácil, tá, para ver se consegue essa cirurgia, essa internação da UTI. Às vezes não consegue vaga, porque o número de leitos é muito pequeno, tá certo? Então, ou seja, em Valadares, por exemplo, nós temos poucos hospitais para muitos pacientes. Ironicamente, o nome do sistema é SUS Fácil, né? SUS Fácil, né? Ou seja, se caso não consegue essa internação, a partir do momento que o médico assistente faz o cadastro, né? Cadastra no SUS Fácil, ele vai ter que alimentar esse sistema até que consiga a vaga para esse paciente. Ele pode estar em Valadares, como das regiões aqui, Ipatinga, Fabriciano, né? Onde realmente tiver condições de ser internado esse paciente. Mais uma pergunta que chegou para a gente aqui, o César Pereira, de Governador Valadares. Em casos de demora nas filas para cirurgias, o que fazer? Essa pergunta tem um pouco parecida com a primeira, né? Da demora da cirurgia. Exatamente. É o que nós estamos falando, a questão das cirurgias letivas, né? O que é cirurgia letiva? Olha, cirurgia letiva é aquela que não corre risco, o paciente não corre risco de morte. Perfeito. Né? Vou citar aqui um exemplo de urgência. Nós acabamos de ver aqui na televisão, né, que se apresentou, um acidente de trânsito, né? Ou seja, a pessoa está toda ela machucada, ferida, né, com problema de ortopedia, problema de coração, então ela é encaminhada para o hospital municipal. Ou seja, todos nós, tá, Carlos? Inclusive você, se acontecer qualquer tipo de acidente com você na estrada, o primeiro lugar que você vai é aonde? É para o hospital público. Sem dúvida. E quando chega lá, ou seja, o caso dela é de urgência. Ou seja, não pode colocar um paciente ou um cidadão que estava fazendo cirurgia de joelho na frente desse paciente. Então, a urgência é onde corre o risco de morte, não é verdade? Então, justamente, essa questão das cirurgias letivas, existe... que pode esperar. Pode esperar e existe algum incentivo do governo, né? Governo federal, para que faça essas cirurgias letivas. Como já aconteceu aqui em Valadares, logo no início do nosso governo André Merlo, que ele fez algumas cirurgias letivas de oftalmologia, né, de ortopedia, né? E é justamente nessa questão. Ou seja, a demanda é muito grande para pouco investimento que, no caso, o município recebe. Mais uma pergunta que chegou para a gente aqui, sem identificação. Muitas pessoas que recebem atendimento pelo SUS não têm como marcar com medicamentos.
há como solicitar esses medicamentos por via judicial, pelo sistema SUS, caso não haja disponibilidade aí na rede pública? Outro detalhe com relação à medicação. Nós temos no SUS 3 tipos de farmácia: a farmácia municipal, a farmácia estadual e a farmácia nacional, que existe uma relação desses medicamentos. Quando não encontra esses medicamentos, ela tem que acionar a justiça para que ela pudesse, no caso, receber essa medicação. E às vezes tem alguns medicamentos que são caros. E aí depende muito da questão de licitação para comprar, e essa situação que realmente é muito difícil de estar, por exemplo, sanando isso aí. Ou seja, volto a falar, está faltando investimento na saúde pública. Mais uma pergunta que chega para a gente aqui no nosso telão, sem identificação. No caso de um exame que não é disponibilizado na rede pública, a gente já falou de cirurgia, né? Já falou de UTI, agora exame que não é disponibilizado na rede pública. Quem arca com esse tipo de despesas se o paciente não tiver condição? Um detalhe interessante, meu cidadão. Quando você procura o posto de saúde, que é a porta do SUS, aí automaticamente ele vai ter essa integralidade desse tratamento. Exames e qualquer outro tipo de procedimento que é necessário fazer. Então, o que a gente entende é que esse exame, ele não pode sair, vamos supor, de uma rede particular para que a pessoa faça. O primeiro passo que tem que fazer é procurar o SUS. E lembrando que o SUS, o Carlos Albuquerque, ele não é para pobre e miserável, ele é para todos. Você entende? E muitas vezes as pessoas acham que não é usuário do SUS. Eu vou te provar uma delas. O tratamento de câncer, o tratamento de hemodiálise, todo ele é custodiado pelo governo federal. Tá certo? Então, essa questão dessa disponibilização, a partir do momento em que ele procure, no caso, o posto de saúde, ele vai ter esses exames, né? E esses exames, geralmente, eles são terceirizados, né? Que é onde o município, né? Que pode ser tripartite, município, estado e a União, custear esses exercícios. Então, Marcos, o tempo passou rapidinho, são muitas perguntas, muitos ficaram sem responder, a gente vai retornar a esse assunto brevemente. Muito obrigado, por enquanto, pela sua presença aqui, por conversar com a gente. Estamos à disposição e a qualquer momento nós estamos aqui. Gostaria de fazer aqui um agradecimento ao nosso presidente da OAB, Juliano Amada, que novamente me nomeou como presidente da Comissão de Direito à Saúde Pública de Valadares. Muito obrigado. Ok.